Empacou? Desempaca comigo, eu sou o Pedro Renó, tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e bem-vindos e bem-vindas a mais um Desempaca, onde a gente faz aqueles resumões de matérias. Hoje inaugurando aí uma playlist que é rápida, mas ela é muito importante porque é bem cobrada, que é sobre historiografia ou teoria da história, a escrita da história, quem escrevia, que ponto de vista. Hoje vamos falar de historiografia grega. Lembrando que as minhas redes sociais estão aqui na descrição para vocês, é muito importante esse tema, tá? Aí também no comentário fixado. E os textos que a gente coloca aqui nas tardes estão aqui na descrição para facilitar para todo mundo. Vamos lá então começar. Tucídides e Heráclito. Para quem jogou Assassin's Creed Odyssey, já viu lá Heráclito não, Heródoto, viu lá Heródoto já como historiador. São considerados aí os pais da história, historiadores gregos, ali mais ou menos por volta do século V a.C. Heródoto, o pai da história, é considerado o pai da história porque ele foi o primeiro a investigar fatos e descobrir e discutir se eram verdadeiros ou falsos, se afastando de lendas. Isso é muito importante, porque a tradição grega ela criava narrativas sobrenaturais. Você tinha essa relação, inclusive, com a mitologia. Então, Heródoto foi o primeiro a se afastar dessas tradições e discutindo, falando assim, isso não é mito. Ele é uma história factual, mas que se afasta da questão dos mitos, tentando trazer para a realidade. Então é muito importante o que o Heródoto vai fazer, por isso que ele é considerado ali o pai da história. A tradição grega, de Tucídides e Heródoto, ela segue uma tradição, uma história que a gente vai chamar de história de uma teoria cíclica. É que a formação da formação política dos impérios, dos reinos, das repúblicas, seguem uma formação única e que podem se repetir ao longo do tempo. Então, é uma história que, por mais que a gente hoje entenda que não é que a história não é cíclica, que o que aconteceu atrás pode servir de exemplo para a gente fazer na frente ou não fazer, mas não significa que é de um ponto de vista automático, sabe? Mas os gregos acreditavam nessa teoria cíclica, que existia uma tradição única onde as coisas poderiam acontecer novamente simplesmente porque já aconteceram. O Tucídides, especialmente, ele foi o primeiro a observar que pessoas que sobreviviam a epidemias na cidade de Atenas, que era uma cidade extremamente poderosa, no mundo clássico, uma cidade extremamente grande, inclusive, que as pessoas que sobreviviam a epidemias em Atenas eram poupadas de epidemias futuras. Ele percebeu isso, olha só a importância. Ganhava ali uma espécie de anticorpos, uma certa imunidade e acabavam em epidemias parecidas futuras, essas pessoas eram poupadas. E por questionar a questão mitológica, por questionar a questão dos deuses e tentar trazer para a realidade, ele teve que ser exilado em Atenas, porque a Grécia era uma sociedade, uma civilização extremamente religiosa. E o Heródoto, hein? O Heródoto, através de sua obra, que é muito importante, inclusive tem ela aqui, As Histórias de Heródoto, História de Heródoto, ele relatou, inclusive, as guerras entre os gregos e os persas, as chamadas guerras médicas, Primeira Guerra Médica, Segunda Guerra Médica. Ele relatou essas guerras e ele estudou bem a organização política dos persas, porque era bem diferente do mundo grego, a organização política dos persas, porque os persas eram um império que dominavam outros povos. O Heródoto foi o primeiro a relatar para o mundo grego, falar assim, ó, eles se organizam de tal forma. Ele observou, ele viajou muito, os historiadores viajavam muito pelo mundo antigo, né? Então isso é muito importante. E foi o primeiro a definir a sua pesquisa como história. Ele definiu que existia uma pesquisa que ele falou, ó, minha pesquisa se chama história. Por isso ele é considerado aí, quando a gente fala assim, o pai da história, a gente remete diretamente a Heródoto, certo? Bom, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. É um resumo, é rápido, mas ele é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!